Ricardo, como é que você tá? Tudo Tudo bem? bem, e você, Daniel? Tudo Tudo jóia? jóia também, graças a Bem. Deus. Ricardo, o que que a gente tem hoje de top de linha hoje na nossa conversa? Esse convidado é muito top. E ele foi um professor fantástico que eu tive na faculdade, né? Sensacional. Ele tem uma atuação enorme aqui em Catanduva, já há muitos anos, e que é o Dr. Renato Macchione. Seja Boa bem-vindo, noite, doutor. Então, boa seja bem-vindo, noite, Renato. muito obrigado pelo convite, por essas palavras. A gente sempre fica emocionado ao ouvir um ex-aluno, um colega de profissão tão, né, renomado e Que isso? companheiro, né? Isso é importante, pessoas íntegras, né? A gente fica feliz de ver o profissional trabalhando e vivendo, né? Atendendo, cuidando, é muito, muito satisfatório, muito bom. Tá certo. Renato, eu queria saber é, por que você escolheu pneumologia? O que te encantou? Obviamente, eu sei muito da tua história, mas eu queria que você compartilhasse com a gente aqui. Então, né? A pneumologia talvez seja que eu descobri depois, né? Que a gente só percebe a hora que falta o principal, que é o ar, né? Então, como o ar, ninguém, né? A respiração, ninguém dá muita bola quando tá indo bem, né? E eu tive, pelo menos um tio muito próximo, né? Que ele tinha asma, né? E naquela época era difícil, né? Então, era bem difícil assistir as dificuldades que ele passava. Então, eu acho que nesse mundo, depois que você começa a fazer a faculdade, fica, né? Depois eu pensei isso muito, muito posteriormente, né? Que tive essa influência. Inicialmente eu pensei em fazer infectologia, né? Eu até ia prestar infectologia e depois acabei prestando pneumologia e realmente, né? A gente tive aí grandes professores, grandes mestres, né? E na faculdade, eh, quem era um conselheiro muito, muito legal nessa parte de profissão era o Dr. Barba, né? Então ele foi um homenageado na nossa turma, né? Então ele tinha muito, muito carinho pela nossa turma, né? Foi uma turma da faculdade muito unida, porque foi daquele episódio de anulação de vestibular, dois Nossa. vestibulares. Então, passamos por todos os percalços, né? E então foi a partir daí esse. Aí quando eu passei na pneumologia também gostei e aí falei, vou seguir por aqui, né? E tô aí até hoje. Que legal, Perfeito. doutor. É um prazer tê-lo aqui, né? A gente ouve muito do senhor, da sua carreira, né? E coincidentemente eu lembro que eu o vi pela primeira vez tratando do meu avô, né? E tê-lo aqui hoje para mim é uma emoção Puxa vida. muito, muito grande mesmo, né? E assim, a gente vê que a trajetória do profissional, ela é pautada por muitas coisas, né? Muitas coisas vão direcionando. Eu falo que a gente vai passando por um torno, né? Um Uhum. torno. Hoje em dia, qual é a sua maior especialidade? Porque, assim, dentro da pneumologia a gente tem alguns quadros que pode ir para um lado, para o outro. Hoje, o que que o senhor Uhum. encontra na pneumologia atual? Então, a pneumologia, ela desenvolveu muito, ficou muito conhecida pós-Covid, né? Isso. Então, nós conseguimos um reconhecimento e, como eu disse, eu sempre gostei muito de infectologia. Então, eu acho que a parte que eu sempre dei uma preferência, assim, foi a tuberculose, a pneumonia, né? As infecções virais atualmente, que antes a gente quase não sabia muita coisa, né, Ricardo? Sim. E, e talvez na Covid isso tenha dado um impacto muito grande, né? Como uma doença infecciosa ela se transmite de uma maneira rápida e com essa aglomeração, dessa urbanização, as mudanças climáticas,
as outras doenças do paciente. Eu acho que Nesse caminho. esse caminho eu tô assim mais envolvido no cuidado do paciente, Que legal. né? Tentando desenvolver métodos, né? O Valiati, por exemplo, sempre falou do ultrassom, né? Para um diagnóstico rápido num consultório, para o paciente não ter que ir até lá fazer um raio-x, Então, eu acho que eu tô mais nesse Não, patamar aí, né? eu acho que ele é humilde, só porque ele faz todas as áreas, ele acompanha todos os A gente. cursos, né? Não, Que o que eu tem, né? sinto falta é da aula, né? Ter aula na né? Fafica, na Sim. educação física, Deu na em todas, né? enfermagem, na medicina, né? Então, tenho grandes amigos, ex-alunos, né? Na Fafica passamos na fisioterapia, na odonto. Poxa, Então, no início, né? Entendi. E um time bem legal de professores, né? Ô, Renato, como que para você era a pneumologia quando você começou a fazer Uhum. pneumologia? Como era atuar na pneumologia na área quando você começou? E como que é agora? Quer dizer, o que melhorou, o tanto que melhorou? Porque a gente sabe que tinha, assim, hoje em dia os remédios eles estão sendo produzidos de uma forma exponencial, né? Então encontrou uma fórmula, você começa a ter um monte de remédio com essa fórmula parecida. Então, como que era? Era muito mais difícil do que hoje? Como que era no teu Olha, início? Ricardo, uma pergunta, eu estava até pensando nisso esses dias, né? Quando eu terminei a residência, que era o top de conhecimento que existia, hoje praticamente não é nada, né? Hoje eu falo, não sabia nada, porque não pegar alguém e não ter nesses anos todos, em 30 anos, pensando numa residência, e você não ir atrás, não gostar de tentar entender, né? Eu acho que foi assim, da água pro vinho, né? A pneumologia naquela época tínhamos poucos medicamentos, aminofilina, poucos diagnósticos baseados na radiografia e tínhamos excelentes professores que tiravam de tudo de uma radiografia, não tinha tomografia, né? A broncoscopia eu sempre gostei porque o professor que era um dos mais antigos lá da pneumologia, gostava muito da broncoscopia, então a gente tentava, né? Tínhamos outros exames que hoje não são completamente eliminados, que é a broncografia, que você praticamente provocava quase um afogamento com um contraste para ver o pulmão de um asmático, de uma bronquiectasia, né? Então, eram períodos, né? Havia muito sofrimento dos pacientes com infecções graves, poucos antibióticos. Era bem difícil, né? Cuidados intensivos era pequeno. Hipertensão pulmonar, então, né? Nem... tínhamos o oxigênio, né? Sim. Para apoiar o cuidado, né? E pouco tratamento de câncer, tinham poucos quimioterápicos bem tóxicos, né? Fazia um pouquinho de radioterapia, cirurgia era o mais forte, né? Então, outra situação, né? Você vê que outro dia nós tivemos uma aula, aí deram uma explicação, puxa, agora que nós entendemos por que a sensibilidade do asmático, por exemplo, não é só alérgica, pode ser pelo poluente, pelo vírus, né? Nós não conseguíamos entender isso. Hoje já sabemos que tem lá um processo inflamatório que caminha por uma outra área, né? Então, você vai descobrir agora, depois de 30 anos, né? Você não sabia. Entendi. Fala, puxa vida, que ignorância nossa, Você né? imaginava, mas não conseguia Não conseguia fechar, as linhas ali. sim, Mas não, ligar os isso aqui pontos. gira,
né? É interessante, né, quando a gente fala de evolução dentro da pneumo, né? Porque eu fico imaginando enquanto o senhor falava, por exemplo, qual seria o estrago da Covid há 30 anos atrás? Né? Por exemplo, lá não tinha essa tecnologia que tem hoje, e mesmo assim a gente se perdeu muitas vidas, né? Será que a Covid há 30 anos atrás seria outra gripe espanhola? Então, ó que excelente questionamento, né? O que eu sinto mais depois de ter passado tudo aquilo da Covid é que a gente não revisita a Covid para ter essa discussão, né? São poucos os locais que falam, ó, vamos rever o que nós fizemos, o que nós acertamos, o que nós erramos. Se a gente tivesse feito de uma outra maneira, eu acho que foi uma outra gripe espanhola. Foi da mesma proporção, né? A gripe espanhola foi muito pior, mas nós estamos pecando por não mexer nesse assunto, tá certo? De uma maneira clara para nos prepararmos para outras que possivelmente virão, Sim. né? Não aprender com os erros, né? Não aprender com os nossos erros, ver onde nós acertamos, o que nós poderíamos melhorar, né? Aquele sistema de referência contra referência que você estava com um paciente de Ibirá, você não podia mandar aqui para Catanduva, o paciente estava morrendo. Não, você tem que mandar de volta lá para ele vir por não sei da onde. Falei, isso funcionava num momento normal de contra-referência de doenças. Você tem a vaga aí, então, por favor, pelo amor de Deus, dê essa vaga para o paciente, né? Isso na UPA, né? Que é um atendimento. Então, tinha assim, alguns empecilhos burocráticos que não estavam, né? Será que na próxima pandemia nós vamos ter que passar por isso de novo, né? De não ter uma agilidade no atendimento, na resolução. A gente atendia o paciente na segunda. Falou, melhor volta na quarta. Voltava na quarta. Opa, não tá muito bom. Volta na sexta. Na sexta ele voltava, não tá muito bom. Melhor a gente já ir para o hospital. Ia para o hospital? Não, ainda não atingiu um número mágico que tinha lá, que não era bem para Covid, era para outras doenças. Só se ele piorar. Aí passava 2 dias, o paciente voltava já muito, né? Então, essa experiência que nós tivemos, e então tem que ser revisitado isso, né? Como nós temos que proceder, fecha, não fecha, quando, como, Exato. né? Que cuidado, né? Não, passou, acabou, né? Ninguém mais. Parece que virou uma página, né? Parece que virou uma página, acabou. Agora, Sentou nós em que cima. atendemos hoje as pessoas que passaram por isso, né? Quem ficou viúvo, quem Exato. perdeu, né? Sim. E a gente volta a viver isso para nós estar vivo, né? Exatamente. Ô, Renato, em falar na Covid, teve a questão das vacinas aí, né? Uhum. Que elas foram muito criticadas, no caso a vacina emergencial da Covid, só que isso meio que aumentou, isso daí estendeu para as outras vacinas, né? Uhum. E hoje o percentual de vacinados, inclusive da influenza, né, que tem que ser anual, diminuiu em relação à era pré-Covid. Praticamente todas as vacinas sentiram o impacto dessa discussão por causa da vacina emergencial, que é uma vacina diferente das que tem. O que você acha disso? Eu sei que você é um defensor das vacinas. O que você tem a falar pro pessoal? É muito triste, né? Eu acho que é triste, mas é um ponto de aprendizado, né? Eu acho que talvez o mundo científico não soube explicar adequadamente, em linguagem clara, para a população. Eu acho que isso foi uma falha do modo como foi conduzido, né? Então, era uma vacina emergencial. Países diferentes reagiram de modo diferente. Quando você faz uma vacinação em massa, você tem efeitos, né? Lógico que acontece. Se nós vacinarmos a população toda contra a febre amarela, teremos problemas. Já tivemos revoltas, né, na história do Brasil, revolta contra a vacina, no Império, aí no começo da República. Então,
eu acho que nós temos que trabalhar muito isso, né? Sim. Trabalhar, ouvir, né? E tentar explicar. Então, é o que eu tenho feito no meu dia a dia. Ouço, né? Pergunto, né? Tento, né? Colocar o que eu penso e de onde eu estou baseado, do que eu estou falando, mas é difícil, porque é difícil até convencer colega, médico, né? E então, eu acho que o paciente tem plena consciência e liberdade de falar para mim que não, que ela tem dúvidas, né? Eu acho importante isso. Eu tento responder todos os questionamentos, né? E deixo para o paciente tomar a decisão. E abordo justamente isso, né? Que é muito triste tantas vacinas, tanta falta de proteção, né? E com isso o vírus circula mais, né? Então eu falo assim, ó, você não está protegendo apenas você, está protegendo toda a sua família, seus amigos, porque aí o vírus deixa de circular, né? É uma atitude cidadã, né? Se você tá com outro pensamento, né? Talvez você esteja colocando em risco tudo isso, né? Sim, concordo. Às vezes a gente olha para essa situação toda e a gente percebe que a sociedade científica ela não é tão midiática quanto outras sociedades, né? Perfeito, talvez. E eu vejo que está na hora dessa sociedade acadêmica, essa sociedade científica, bater o pé e falar, gente, é a nós que vocês têm que escutar. É a gente que vocês precisam não obedecer, mas serem orientados. Hoje, por exemplo, nós temos pessoas totalmente desprovidas de condições de opinar sobre a saúde, opinando e tomando conta da nossa saúde, né? Então a gente percebe que a saúde está em mãos erradas. Concordo plenamente, mas também por erro nosso, Sim, né? E esses dias eu li que a parte científica e intelectual na maioria dos países, caiu muito em descrédito, né? E então, quando uma sociedade de pneumologia, infectologia, que recomenda a vacina, e aí você observa colegas médicos falando, eles estão recomendando, mas eles têm um outro pensamento, né? Tem o pensamento mercantil, posicional, enfim, não sabemos tanto, mas eu acho que realmente a gente tem que se posicionar. Aqui eu agradeço a chance de falar sobre isso, né? O Ricardo até tinha lembrado na parte da mídia social, no Instagram, eu tento fazer esse trabalho educativo, eu acho que é uma ferramenta importante, né? E sempre colocando vídeos, né, que possa ajudar as pessoas sobre os assuntos mais variados. E às vezes as pessoas concordam ou discordam, eu acho. E tudo isso a gente vai aprendendo e vai, né? Quem sabe, talvez seja por aí, né? eu acredito nisso. Eu acredito que precisam de pessoas capacitadas, né? Por exemplo, se pedir para me trocar uma lâmpada de casa, eu vou ter dificuldade. Então eu nem me ponho a fazer isso, Eu também, né? né? Nem me ponho a Ainda fazer. mais essas novas aí, Dá um trabalho. dá um trabalho, né? E a sociedade científica, ela precisa entender isso, Ela que é ela. precisa estar posicionada, ela precisa manter as virtudes, não pode ser contaminada pelas, eh, pela percepção de mercado ou de oportunidade para subir na carreira, aquelas coisas todas, né? Que o ser humano está sujeito, né? Exatamente. Renato, a gente está no meio do outono, né? Não me fale minha contagem aí. Aproximadamente no meio do outono. E a gente já percebeu alguns casos aí, os casos aumentando de influenza. E assim, por que as infecções respiratórias elas pioram no inverno? Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão. Então, o que acontece, né? No nosso outono e inverno, né? O que nós temos da parte, por isso que eu gosto muito também da questão ambiental, né? Nós temos uma mudança importante de temperatura no mesmo dia, umidade do ar baixa, né?
variações térmicas importantes. Isso afeta muito o aparelho respiratório, porque o ressecamento das vias respiratórias, 24 horas por dia, ele não para o pulmão, né? Aumenta a chance de inflamação, de infecção, de propiciar, às vezes, uma adesão maior de um vírus. Existe um número maior de pessoas, né, fechadas devido ao frio. A urbanização é um outro fator importante na transmissibilidade. Um outro questionamento que eu tenho também desde a época da Covid, essa interação das pessoas com os animais de estimação, com criação de pássaros, calopsita dentro de casa. Então, nós temos um aumento na transmissão viral. E como você havia dito, com a cobertura vacinal baixa, então esse vírus pula muito mais, né? Antigamente nós não víamos, na residência, a bronquiolite respiratória era só a criança, o vírus sincicial respiratório. Hoje não. Hoje ele transmite para o vô, para a avó, né? Nós não vimos isso na Covid, não temos mais só uma infecção por vírus, às vezes vem outra infecção junto, bacteriana, fúngica, às vezes múltiplos vírus. Agora, com o uso desses painéis virais, às vezes você vê uma influenza com metapneumovírus. Então, nós estamos vivendo um momento único, né? E o risco maior agora do El Niño, né? Novamente, com mais seca pela frente em algumas áreas, inundações em outras, que aumenta mofo, aumenta fungo. Então, não apenas o vírus, os outros seres vivos, né? As bactérias atingindo resistência, super bactéria, super resistente, fungos. Então, nós temos que olhar que talvez nós não tenhamos apenas a sazonalidade, né? Nós ainda temos esse marcador, mas acho que logo nós vamos perder esse marcador aí desse período. Acho que vai ser tudo direto, né? Tomara que não, mas o que eu tenho lido ainda não. A gente tem que ficar preparado para os próximos eventos que virão, né? Perfeito. Ainda mais o pessoal não revendo o que fez isso, né? Isso gente, essa revisão, tava falando. e preparar vacinação, cuidados de higiene, não fumar, praticar a caminhada, respirar um ar bom, né? O nível de poluição mais baixo. Então, não envolve... uma qualidade de vida, né? De condições de moradia, sem mofo, né? Sem ter animais dentro de casa ou aves, né? Então, é um trabalho, né? E é engraçado, né? Por exemplo, eu dou aula no ensino médio e no ensino fundamental ainda, né? E a gente vê que todo aquele processo de mitigação foi se perdendo também, né? Esse processo do álcool na mão, da carteira limpa, que levava aquele lencinho com álcool, passava na carteira. São processos que deveriam ter lavar as mãos, né? Lavar as mãos, passar o álcool na mão, ter o álcool gel, só as mãos, né? Não levar a mão na boca, nos olhos, no nariz. Realmente são pequenos cuidados e que têm uma proporção grande, né? Sim. Então eu fico otimista do ponto de vista, sim, nós vamos nos preparar melhor, né? Nós vamos tentando, discutindo aqui, trocando experiências na escola, nos hospitais. Eu acho que isso que engrandece, essa oportunidade da gente estar aqui, trocando as ideias. Às vezes parece que está longe do um possível ouvinte, né? Mas não estamos predizendo o futuro, nada. Nós estamos falando do dia a dia, né? O que acontece no consultório, o que acontece nos programas anti-tabaco,
que a gente teve de experiência de atendimento no Emílio Carlos, no ambulatório, né? Então, muitos pacientes às vezes passam, ô Renato, parei de fumar, que maravilha, né? Que a gente fica, né? Satisfeito. Ô, Renato, aí você tocou no assunto do tabagismo, né? Você tem uma grande experiência através do ambulatório que você fazia na prefeitura, né? E eu vi uma pesquisa mostrando que adolescentes, eles fumam 5 vezes mais os vapes do que cigarro normal atualmente, né? Isso também começou pelaquela história, né, de o vape ser uma transição entre o cigarro e o não fumar nada, né? Mas isso, na verdade, foi uma enganação. E a maioria acabou ficando viciada. O que você acha disso, dessa conquista aí da indústria do tabaco Perfeito, pelas Ricardo, crianças, né? perfeito, né? Essa fala perfeito do ponto de vista mercadológico. Hoje, a indústria do tabaco, ela arrecada mais com os vapes e cigarros eletrônicos que o tabaco tradicional, né? Então, eles projetaram isso para 2050, já atingiram agora, né? Então, eles estão lucrando, felizes da vida. Uma vez eu tive um contato com o pessoal de uma indústria do tabaco, nenhum fumava, né? Nenhum diretor, nem presidente, né? Foi bem legal, todo mundo, né? Então eu acho que os filhos deles cara também de não pau. estão com E vape, cara de né? pau de falar que não fumava, né? Podia ter mentido pelo... Não, né? Todos eles cuidando da saúde Sim, perfeitamente, né? Então, é essa hipocrisia que a gente vive, né? Infelizmente, os jovens, né, estão aderindo, né, como um tipo de moda, né? E nós temos que nos dedicar mais, né? Tentar entrar nesse outro campo aí também, né? Mais outro campo minado. Tento falar com os pacientes, tento mandar mensagens pelo Instagram dos riscos, e realmente atendemos pacientes, às vezes jovens, com complicações respiratórias e preocupação dos pais, dos professores, enfim. É mais uma área para a gente batalhar, mais uma desafio. oportunidade para remar contra e tentar mostrar, entender o lado dos jovens, né, de comportamento, mas mostrar que não é uma situação boa para ele, né? É isso mesmo, né? E a gente vê, por exemplo, essa evolução, né? Era o tabaco, depois veio o narguilé, Narguilé. depois veio o vape. E Uhum. aí a gente hoje escuta muito, por exemplo, dentro da molecada, mais jovem, dizendo o seguinte, né? Não, a cannabis ela causa menos problema do que o tabaco, né? Ah, ela é Uhum. natural. Mas o tabaco também é natural, né? Não, eles falam também do paieiro, né? Do Que o paieiro, paeiro. é, eu fumava tantos o cigarro, com esse aqui eu fumo menos, né? Porque tem mais nicotina, você cria mais dependência. E você citou a parte da cannabis. No Canadá, eles têm uma experiência, têm um trabalho no final do ano, porque como é liberado, eles têm um trabalho grande dos malefícios, né, da cannabis inalada, tragada, promovendo inflamações pulmonares, né? Então, não é tão sem efeitos, né? Então, isso é um trabalho, né, bem bem documentado, né? Então, toda forma inalatória, seja de gases, de poluentes, né, exposições profissionais, elas causam lesões pulmonares. O problema maior talvez seja o desenvolvimento de mais uma dependência química à nicotina. Então, o nosso cérebro ele tem esses mecanismos de dependência física, psíquica, com a nicotina, o álcool, o jogo, Uhum. né? Então, a gente
né? Todos nós estamos sujeitos a desenvolver não importa a idade, né? Então, saber que isso pega, tem uma conta aí, né? Verdade. Tem uma doença muito comum na pneumologia, que, assim, a maioria dos pacientes entende que eles têm a doença, mas muitas vezes não sabem muito, até falar o nome da doença, né? Isso por culpa dos médicos mesmo. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o DPOC. O que é esse DPOC aí? Então, DP o quê? DPOC? Porque montaram esse nome, né? Não existe Sim. uma doença, né? Um conjunto de doenças. Então, deram esse nome e realmente é uma doença desenvolvida principalmente na maior parte dos nossos pacientes pelo consumo do tabaco. É uma junção do enfisema, bronquite, algumas bronquiolites, né? Tem um fator, às vezes o fator genético, mas o mais importante é a exposição mesmo, né? É uma doença que geralmente predomina após os 60 anos, mas estamos vendo cada vez com o uso de vapes mais jovens, né? E é uma doença de uma evolução muito lenta, muitas vezes. Então, o trauma, a fragilidade que provoca no paciente, a perda funcional que a gente observa nos pacientes, a dependência de todos os familiares e amigos, né? O paciente chega num momento que tem falta de ar para tomar água, para se trocar, para sair, para calçar. É muito triste, todo mundo sofre. E mesmo com o desenvolvimento dos novos medicamentos, se a pessoa não mudar essa exposição dele, é bem difícil, bem trágico, com oxigênio. Mesmo o transplante de pulmão ainda é um grupo etário mais avançado. Então, essa DPOC, ela tem muito ataques pulmonares, né? Todo mundo fala ataque cardíaco, né? E o ataque pulmonar? O ataque pulmonar você fica sem ar, né? Você não tem dor igual ataque cardíaco, você fica sem ar, né? Rodeado de tanto ar e você, né? Não respira. Você começa a afogar, né? Um afogamento. Então é bem trágico a evolução dessa doença. Felizmente, ela está sendo bem abordada agora, bem discutida, né? Ela é a terceira causa de morte no mundo, perde para doença cardiovascular e câncer. No Brasil, acho que está em quinto, logo está em quarto, infelizmente. Então, aqui no Brasil perde para doenças infecciosas, mas é um dos campeões aí de mortalidade, né? Só que, e ainda, muitas vezes o paciente não morre pelo problema pulmonar, né? Porque às vezes ele desenvolve o câncer, ou a infecção, que é uma das causas de mortalidade, e às vezes ataque cardíaco. Sim. Então, uma paciente, um familiar me falou, doutor, sabe, minha mãe, lembra? Lembro, então, não parou de fumar, enfisema, mas ela morreu de ataque cardíaco, né? Então, o que desenvolveu toda essa doença cardíaca foi o cigarro, o enfisema, né? A inflamação pulmonar. Só que saiu como, né? Então, ainda é um grande problema, causa muito, assim, aposentadoria precoce, um custo altíssimo, internações prolongadas, é bem triste, né? Para o paciente, para a família. E como é que faz o diagnóstico dessa doença, Renato? Então, essa doença, ela sempre foi bem um diagnóstico clínico, né? Aí nós tínhamos os broncoespasmos, a falta de ar, a tosse, né? A secreção, às vezes. Aí tem um exame que é muito importante, que é a espirometria. Um exame simples, barato, um dos mais antigos no mundo, né? Era usado em circo para mostrar quem que assoprava, o anão e o gigante, para ver a diferença do tamanho do pulmão, né?
E ela é muito boa para fazer esse diagnóstico, né? Porque quando ela mostra um fechamento da via aérea, ela dá um padrão obstrutivo, né? Só que ela não é 100%, né, precisa. Muitos pacientes às vezes têm DPOC e tem uma espirometria que não aparece a obstrução, aparece outros números, mas ela nos auxilia para acompanhar, para ver essa perda de volume de ar que o paciente tem no passar dos anos. Então, você faz no começo da doença, a pessoa tem uma capacidade pulmonar de 3, 4 litros de VF1. Aí, depois de tanto tempo, ele tem menor que meio litro, né? 1 litro, menor que 1 litro. Quer dizer, ele já está com oxigênio, já dependendo. Então, você vai medindo esse volume de ar, né? Existem hoje, além da espirometria simples, um outro exame que é a pletismografia, que mostra quanto ar fica aprisionado no enfisema, né? Então, você passa a trabalhar para ver se desinsufla esse pulmão, para o paciente respirar melhor. Então, você vai aprimorando essa espirometria, né? Perfeito, perfeito mesmo. E aí, né, Ricardo, outro dia a gente estava até conversando sobre a pirâmide etária, né, em Catanduva, né? A gente tem observado que a faixa etária do catanduvense, ela tá mudando, né? Ela tá mudando e a gente tá se tornando uma cidade de pessoas envelhecidas, né? Uhum. Vamos tentar fazer um exercício de futurologia. O que esperar dessa juventude daqui uns 20 anos, quando eles estiverem lá com seus 30, 40 anos? Esperamos que eles estejam bem, que eles tenham mudado, que eles tenham, né? Uhum. Catanduva, né, a gente tem uma visão assim, é uma cidade que está envelhecendo rápido, o crescimento vegetativo apenas e uma saída muito grande de jovens, né? Então está sendo, nós vamos ficar talvez uma cidade dormitório aí né? Então vai ficar uma cidade média, né? E, e tomara que tenha uma qualidade de vida boa para os idosos, com calçadas boas, né? Para a gente não cair quando precisar, né? Que tenham uma qualidade de ar boa, e, enfim, um sistema de saúde adequado para a população. Mas nós temos que nos preparar para esse envelhecimento, né? Então, poder atravessar uma rua sossegado, né? Então, nós temos grandes desafios aí para os próximos anos, para os futuros dirigentes, né? Do legislativo, do executivo e mesmo do judiciário, né? Das questões ambientais, das questões práticas do dia a dia que interessa a população, né? De ter uma qualidade de vida boa para todos, né? E principalmente dentro da área da pneumo, né, onde as pessoas ultimamente elas têm interagido mais com o meio ambiente. O meio ambiente poluído, ele É muito devastador, né? Desde a criança, nós temos na pneumologia, né, Ricardo? A criança e o idoso, na criança, o recém-nascido, a poluição, o estrago é muito grande. Se ela não tem um desenvolvimento pulmonar adequado, né? Quando ele atingir uma certa idade, ele tem um pulmãozinho, hoje nós sabemos isso, né? Então, se os pais fumaram ou não, né? Voltando para as infecções, né? Nós temos observado um aumento no número de casos de tuberculose em jovens, né? Então, temos que correr para um diagnóstico rápido para resolver isso. Então, velhas doenças nos visitando novamente, novas aparecendo. Ó, a pneumologia tá numa ebulição que eu tô pensando em ir para outra área já. Viu? É verdade. E agora a questão, além de tudo, né, Renato, tá aparecendo os imunobiológicos, né? Sim. Os medicamentos assim de alto custo, mas que mudam, O impacto o paradigma das doenças, dos assim, pacientes graves, dos né? pacientes graves. Paciente grave, olha, o que muda, o paciente passa a respirar melhor, dorme bem, não perde dia de aula,
né, reduz o uso de corticoide, né? Pneumologia sempre foi nós usamos sempre muito corticoide, tem muito efeito indesejável, muito efeito colateral, né? Tanto criança quanto adulto não dá mais, né? Tem esses novos medicamentos, o custo absurdo, né? Mas isso vai ter que cair, esse custo, uma hora, não é possível, né? Pelo bem da população. E realmente dá uma satisfação muito grande a gente ver o paciente melhorando, Sim. né? Então, eu acho que é um futuro importante, né? Como nós estamos lidando com imunobiológicos, trabalhando com isso, vendo a população melhorar, e ainda muitas vezes a demora nessa introdução, nessa recuperação do paciente, né? Então, vamos brigando por esses medicamentos, né? A favor dos medicamentos que são bons, que sem grandes efeitos colaterais, para que seja implantado na saúde pública, saúde suplementar, né? Então, agora estamos enfrentando essa outra batalha, porque aí o auditor, Sim. não pode, não serve. Puxa vida, o paciente, né? Então, é uma outra batalha. Essa é a batalha administrativa. É isso Parte mesmo. Muitas frentes de briga, É isso no aí. bom sentido. Quando a gente fala, por exemplo, hoje dentro das doenças pulmonares, a gente fala também das doenças oportunistas, né? Doença oportunista. A tuberculose, ela é uma doença oportunista ou nem tanto, nem... Nem tanto. Ela é oportunista em alguns países que ela já havia sido quase erradicada. Eles consideram, por exemplo, nos Estados Unidos, consideravam oportunista em alguns pacientes imunossuprimidos, né? No Brasil, não, né? No Brasil, nós convivemos com a tuberculose, infelizmente. A tuberculose, ela vem da pneumologia do início, né? Foram construir até Emílio Carlos, era um hospital de pneumo só de tuberculose, né? Então, na Bíblia já tem passagem da tísica, né? É uma das mais antigas, é parente da hanseníase, né? Então, essas doenças já descritas nos tempos bíblicos, elas ainda perpetuam, né? Nós não temos vacinas eficazes, temos aí uma vacina para recém-nascido, né? Mas nós temos que estar atento, porque existem variantes delas também, né? Outras micobactérias atípicas, temos as resistentes já, e um diagnóstico que geralmente a tuberculose, a característica é a tosse, né? Começa a tosse persistente, um emagrecimento, uma febrícula, né? Uma febre baixa, e a pessoa fica tomando xarope, né? Então, deixa de procurar uma unidade básica, né? Muitas vezes porque está correndo no trabalho, né? Acho que a tosse é uma tosse que vai passar, né? E então tem aí vai procurar no Google, aí acha outras coisas, né? Fica preocupado com outras coisas e a tosse ela tem que procurar a causa, né? Sim. Não adianta, né? A gente até saiu da Anvisa suspendendo aí um xarope porque estava dando arritmia, o agora esqueci o nome do sal dele, clotiposo. Não esqueci agora. Mas foi suspenso pela Anvisa agora. Uso, comercialização. Clopiracina? Não. É o de ação central, sistema nervoso central. Clopiracina? Não. Agora, não, eu vou lembrar daqui a pouquinho. Então tem todos esses pormenores, né? Da poluição, né? Do exercício, e do sono, né, Ricardo? Sim. Nós falamos tanta coisa, o paciente, né, a interação e o sono, né? Sim. E como que você vê essa questão agora, a questão da tirzepatida aí, né?
Uhum. que foi o primeiro medicamento liberado para pessoas com apneia mais obesidade, né? E essa tal de apneia e ronco, ela, ela são doenças, né, que são bem subdiagnosticadas, né? A gente ainda aqui em Catanduva, menos, né? Porque hoje já conta com bastante gente fazendo diagnóstico. Mas o que que seria essa apneia do sono? Como que você trata isso, Renato? Então, a apneia do sono, né, muitas vezes as pessoas confundem com o ronco, né, Ricardo? Aí eu falo, não, o ronco é o menor, só atrapalha a esposa, o companheiro, não sei o quê, e a família toda. Mas o problema é quando ele para de roncar, né? Que aí Sim. para de respirar, né? O que é essa apneia? Realmente ele afoga, né? Para de respirar 10, 15 segundos até. Aí tem gente que para de respirar muito mais, né? E por incrível que pareça, no outro dia essa pessoa está mais cansada, mais irritada, às vezes é tratada a ansiedade com fundo, mas às vezes a pessoa tem uma apneia, às vezes uma dor de cabeça, a pessoa já acorda com dor de cabeça e tem apneia. Outras vezes a pessoa tem uma pressão alta que num um monte de remédio, né? E a apneia está lá escondida durante a noite, né? Então, distúrbios metabólicos, até o ganho de peso, a diabetes, enfim. É uma interação hoje na pneumologia, né, que ela também não existia naquela época, né? O estudo do sono começou naquele período, mais ou menos. Esse estudo do sono, o estudo do exercício também, que é outra área, né? Então deixou de ser só o atendimento do paciente naquela hora, em repouso, auscultar, e passamos a investigar outros laboratórios do indivíduo, né? Quando ele está dormindo, quando ele está fazendo exercício, né? Então, o Mas a vida sono, real dele, né? a vida real, o sono, né, tem porcentagens absurdas da população que tem esse problema. Eu acho que muito relacionado à obesidade, mas temos também algumas síndromes, crianças com apneia, não é só, né, portadores de trissomia, outras crianças com problema de adenoide muito grande, né? Que o sono é muito ruim, o aprendizado na escola é ruim, né? Hiperatividade, então é um outro. Então, o que mostra durante o dia a criança e o adulto com a apneia, né? É bem diverso, né? E a apneia ela acaba sendo uma coparticipante, uma coadjuvante de quase todas as doenças da Todas pneumologia, as né? doenças. Nossa, Geralmente ela pode agravar quase todas, né? quase todas, desde hipertensão pulmonar até, né? Então, às vezes você está lá na classe, a criança está com sono, né? E nós temos uma outra, teve até não só a apneia do sono, mas o estudo do sono em jovens, adolescentes. O adolescente, ele muda, nós vamos mudando o nosso ciclo do sono, né, Ricardo? E o Sim. adolescente, ele passa a dormir mais tarde e acordar mais tarde. Então, esse nosso sistema de começar às 7 horas da manhã a aula para adolescente, já foi visto em algumas cidades americanas, alguns trabalhos. Quando as aulas começavam às 8h30 da manhã, o aprendizado era maior do que quando começava às 7, Com certeza. né? Então, no nosso não, tudo é engessado, tudo é o mesmo horário para todas as idades, né? E existem variações, né? Que coisa, né? Nós tivemos uma época no Pluri, no Barão, já antigo, e um aprendizado bem legal, porque nós fazíamos atividades também lá com a dona Glorinha, com o pessoal, nas oficinas lá, e as aulas começavam mais tarde para os adolescentes, né? E todo mundo falou, nossa, mas vocês vão começar a aula 8h10 da manhã, né? E já era esse programa, essa preocupação com
né? Eu adorava ir no Cury, porque acordava, tava, né? Dava tempo de monte. Ixi, Mas né? é verdade. Não perdia as primeiras aulas de jeito nenhum. Eu até brinco que os alunos lá nos colégios, né? Eles chegam às 7, o corpo chega, a A alma vem de alma? Uber depois, né? Vem. A alma chega Não. de Uber, porque acordar mesmo depois das É. 8. Verdade. E aí gera uma dissonância porque o professor está super acordado e querendo já, né, com energia total. Sim. E os alunos estão ainda, né, dando partida. Então, né, Principalmente era no frio, né? uma situação Renato, que interfere até no ensino. Você viu que o sono... com certeza. Renato, e a parte da tecnologia, na pneumologia, como você tem visto isso? A IA, a participação da IA nas pesquisas, nas tomadas de decisões. Como é que você vê isso? com olhos bons e preocupado, né? As duas coisas. Eu vejo que vai ajudar bastante, reduzir trabalho burocrático, vai ajudar bastante o médico, vai ajudar a tomada de decisão, será possível explicar melhor as coisas para os pacientes, as tecnologias. Talvez não tenhamos o mesmo erro das vacinas, porque a IA vai ajudar, como nós vamos falar, né? Sim. Então eu acho que no momento, por exemplo, quando você compara, às vezes pesquisa IA uma doença, asma, por exemplo, uma asma grave, a visão pro paciente e pro especialista, a IA é boa pro paciente, ainda do especialista ela ainda não tem ainda dados, né, tão precisos, mas vai chegar lá, né? A gente vai fornecendo dados melhores, Sim. ela vai desenvolver mais. Então, vai ser uma grande ajuda. Eu preciso aprender a trazer isso, né, junto para ter um atendimento melhor para o paciente, trazer mais benefícios, mais ágil, talvez, né? Agora, a preocupação ainda é a pesquisa pelo paciente baseado num sintoma, né? Ou num resultado de exame, né? Nós ainda somos no contexto geral, colocamos mais informações, né? Então, às vezes o paciente chega lá apavorado, deu um exame, deu isso aqui, né? Olha, eu procurei, apareceu um monte de coisa ruim, né? Então, não, esse é um achar dentro desse teu contexto, né? Isso. Né? É isso aí. Esse exame Então, é um mundo novo, né? Ainda bem que estão aprendendo bastante, né? Tendo essa oportunidade aqui, né? Eu acho muito, muito bom, né? Legal, Ricardo. Infelizmente a gente vai chegando no nosso horário, né? E daria pra gente ficar conversando só mais umas 18 horas aqui, eu acho que teria assunto de sobra, né? Com certeza. Doutor, eu agradeço a presença do senhor aqui. Foi de não só um prazer, mas também de uma cooperação para a saúde pública também, né? Com relação às vacinas, com relação à explicação sobre as doenças virais, pulmonares, enfim. Foi uma aula. Foi uma aula mesmo. Foi uma aula e eu agradeço muito. Obrigado, Renato. É isso que Imagina, eu que agradeço e legal trocar ideia. A gente nem sabe que tá com tudo isso aí, né? Ainda vibrante com essas, né? O que eu gostaria de deixar é assim, agradecer a vocês, aos pacientes que cuidem da respiração, né? Tomar cuidado para ter uma saúde adequada, e a parte respiratória, ela é vital desde que nós nascemos. Nós demos o primeiro choro, né, até o nosso último suspiro. Sim. Então, nesse contexto todo, para que cuidem, né, do ar que respira, evitem o uso de substâncias que vão agredir esse pulmão, né, e procurem agora, nesse período mais seco, hidratar mais, procurar receber as suas vacinas, né? E ter uma vida saudável, né? Perfeito. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado. Ótimo. Obrigadão.